Oh, graças a Deus, família. Mais um dia, mais uma oportunidade de estar de pé. O texto de meditação para hoje está escrito no livro de Marcos capítulo 9, verso 33 e 34, está escrito assim: Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e disseram: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou seja, o último de todos e o servo de todos. Queridos, esse texto bíblico, a qual está sendo exposto aqui por Marcos, é uma orientação que Jesus está dando não a qualquer pessoa, é um grupo de pessoas seleto. Se você for observar, ele está falando para os discípulos. São pessoas que ele escolheu a dedo. E esses mesmos discípulos estavam entre si debatendo, discutindo sobre quem seria o maior no reino dos céus. Ou seja, isso aqui é a busca por posição favorável. E por coincidência acontece muito hoje dentro dos templos, dentro das igrejas. Pessoas meio que de forma natural tende a ser levado para isso. Isso é natural do ser humano, essa questão da competição. E hoje, no sistema capitalista, quando nós vivemos, a tendência é essa, que haja a concorrência para que um busque se diferenciar. Então, a questão comercial foca muito por essa vertente, muito por essa questão aí, dessa ideia, né, já estabelecida. E só que nós não estamos falando de qualquer pessoa, nós estamos falando de qualquer rei, nós estamos falando do reino dos céus. E esses discípulos, escolhidos a dedo por Cristo, inclusive, estavam discutindo e tal. Isso aqui foi, inclusive, na partida dele da Galileia, né? Após ter se encontrado lá com o jovem lunático, teve aquela questão lá daquela cura, ou melhor, daquele expelido dos demônios, ou daquele demônio ao qual Jesus orientou eles que não saía senão por meio de oração e jejum, enfim. E ele se deslocando da Galileia, né, a caminho de Cafarnaum, houve essa questão dessa discussão, essa conversa, tá, enfim, essa busca de posição favorável. Jesus, sabendo disso, né, indagou a eles o que estava acontecendo. Irmãos, hoje a reflexão ela é rápida, objetiva, mas só para vocês entenderem, Jesus está orientando eles aqui o seguinte: quando ele disse que se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou seja, o último de todos e servo de todos, ele está falando, não há vantagem para o cristão. Em outras palavras, ele está dizendo para os discípulos, os verdadeiros escolhidos de Deus, não só chamados, mas escolhidos, porque muitos são chamados, poucos escolhidos. Não há vantagem aqui na terra, no sentido de que é necessário que você venha se abdicar de várias coisas. Você venha deixar de aproveitar vantagens para focar o reino dos céus. Quando Jesus estava orientando, só parafraseando para que vocês entendam que não há vantagem, esse termo que eu estou utilizando é na seguinte vertente: se você for observar, Jesus falou que nós não devemos amontoar riquezas aqui na terra. Ele diz assim, porque aqui os ladrões eles roubam, entendeu? A traça, ela se aposta, destrói, né? E você não vai ter proveito, né? E aí ele está dizendo, para dar uma visão de vocês que são escolhidos, que vocês foram chamados para ser meus discípulos, a coisa é diferente, entendeu? É outra fita, é outra situação. E outros palavras está dizendo, a vantagem é que você perca de fato aqui, porque o seu reino não é daqui. Você tem que entender que você está passando um curto espaço de tempo aqui nesse espaço geográfico, certo? E você vai precisar ter base, você vai precisar ter uma construção lá para onde você vai passar a sua eternidade. Ele está falando, você compara o momento minúsculo que você passa aqui na terra, se em comparação à eternidade, é nada. Então prepare a sua permanência no céu de forma eterna. Isso aqui tudo vai passar. Você é estrangeiro aqui. Você tem que lembrar disso. Jesus está falando, perca, tenha essa consciência de você. Quando você perde aqui, você vai ganhar lá. Em outras palavras, se você está em uma empresa a qual tem um esquema, né, entre os funcionários, enfim, entre os colaboradores de determinada empresa, a qual eles entrem em acordo para estar defraudando de forma ilícita lá, roubando, enfim, e você adentra integra esse quadro de funcionários lá e tal, e tem já um esquema formado, e você, por ser cristão, é convidado,
né, a fazer parte, ou melhor, por ser funcionário você é convidado a fazer parte do esquema, e você, por ser cristão, você diz: não posso. Você sabe da sua consciência, do seu compromisso com Deus, e você sabe que você não pode cometer tais situações. Mas ninguém está vendo. Sim, ninguém está vendo, mas eu tenho um compromisso, certo? Então você tem essa consciência que a sua morada não é aqui. Quando eu falo que a desvantagem de ser cristão, é no sentido que Jesus falou, que você não deve nem ficar ansioso pelo que é vez de comer, de beber, de vestir. E ele explicou isso lá no livro de Mateus 6, a partir do 25, você vai entender porque que ele está falando sobre essa questão da solitude da vida, essa preocupação demasiada sobre o que é que vai acontecer, sobre a crise, enfim. Jesus está falando para você ficar desprendido dessas coisas. E quando está dizendo aqui que você... o que quer ser o primeiro vai ser o último, ele está falando, quando você abre a sua visão aqui na Terra e você tem várias situações, um cenário preparado para você tirar vantagem de algumas situações, é você receber um troco a mais no mercado e você poder ficar calado para estar levando vantagem, é você em vantagem de um concurso público, ter um amigo que trabalha dentro do sistema lá e você pode, sabe, simplesmente falar com ele e você ter vantagem lá, enfim, são vários mecanismos que você utiliza aqui no mundo para ter vantagem. Você fala: pai, perca tudo isso, seja o último, enfim, ande em honestidade, em sinceridade de coração, porque esse momentâneo período de sofrimento aqui não há de se comparar com a glória que é de ser revelada. Irmãos, quando Paulo estava explicando para a gente, para nós que cremos, temos essa crença que um dia ele vai voltar, um dia isso aqui vai acabar, não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá doença, enfim, vai passar. Às vezes você está passando por uma dificuldade que você diz: meu Deus, vai passar. Mas eu estou falando aqui de eternidade. Jesus está falando: não queira ser o maior. Não queira aparecer aqui. Quem é que tem posição favorável? Quem é que vai sentar no meu lado direito e no meu lado esquerdo, como foi aquela indagação feita lá, né, por Maria, querendo saber quem seria dos 2 filhos. Jesus, no seu reino, faz com que um sente a sua direita e uma esquerda. Jesus fala: não compete a mim. E é um pedido louco, sabe? É um pedido que foge do campo racional de entendimento. Jesus em sua santa indaga: será que você está disposto a beber do cálice que eu vou beber? Irmãos, em resumo, só para fechamento dessa reflexão, e você sabe que eu trabalho nessa linha de meditação, você tem que meditar. Jesus está dizendo: queridos, feche os seus olhos carnais, abre os espirituais e veja o que eu tenho preparado. É aquilo que os olhos não viu, aquilo que os ouvidos não ouviu, aquilo que não subiu ao entendimento, ao coração do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Ele está falando: irmãos, vai passar tudo isso aqui, mas tem algo que eu estou convidando para uma vida eterna, estou convidando de uma vida contínua. Ele está falando de eternidade. Então, irmãos, se for necessário perder, perca. Pedro, ele traz algo muito mais enfático quando ele diz: se for a vontade de Deus que você passe por sofrimento aqui na terra, mas se essa for a vontade de Deus, ele diz que, em outras palavras, você tem que receber de bom grado. Está lá no livro de Pedro. É interessante, é louco inclusive essa passagem bíblica, mas ela é muito aplicável a essa reflexão. Então, irmãos, eu quero pedir ao Espírito Santo que possa falar ao seu coração, que possa ministrar, que esse dia seja dia de bênção. Como vocês mesmo sabem, eu costumo dizer que independe do horário que você está tendo acesso a essa mensagem. Que Deus os abençoe, que esse dia seja de bênção, de graça, e que o Espírito Santo continue ministrando no seu coração. E como eu sempre falo, essa mensagem depende do seu credo religioso, do seu gênero, sua cor, sua raça, sua condição financeira, sua posição social. Isso aqui é palavra de Deus, e quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Que Deus vos abençoe. Continuamos com o nosso trabalho. Tenho dito, o site ao qual você tem acesso a todo o material, tanto de ministrações como também trabalho feito com a banda, o Ministério Lodge, www.ministeriolodge.com. Adiciona também o Zap, porque você vai fazer parte de um grupo exclusivo, ao qual vai ter mensagem todos os dias para você, em nome de Jesus, que é o
993214731. Esse que vos fala, JD, e continuo no meu lema, sempre com pés no chão, mansidão e foco na missão. Paz.